Finalmente saiu a tabela da fase de grupos da Libertadores, trazendo surpresas sobre horários e as escolhas das transmissões. E é sobre isso que a gente fala a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, a Conmebol divulgou na última segunda-feira a tabela completa com os dias, horários e transmissões da fase de grupos da Libertadores. Nós estávamos esperando desde a última sexta-feira, quando foi realizado o sorteio desses grupos. Fizemos até uma live aqui no nosso canal, eu e o Gabriel Wacker especulando como seriam essas escolhas, e dentro daquilo que a gente imaginava, houve muita surpresa. A começar pelos horários dos jogos, que estavam até escritos no regulamento. Teve modificação, mas não aquela que a gente esperava desde o ano passado, quando o SBT assumiu os direitos que eram da Globo. Não foi o dia e horário do SBT que mudou, ele segue de terça-feira às 9h30 da noite, mas sim os jogos de quarta-feira mudaram. Agora eles se parecem mais com os de quinta do Facebook do que com os de terça-feira. Antes, terça e quarta eram 7h15 e 9h30 da noite, agora quarta-feira segue o padrão de horas cheias, 7, 9 e 11 horas da noite no horário de Brasília, claro, quando o jogo for disputado em um país que tem fuso horário atrasado em relação ao nosso, aí a partida começa no horário bom para eles, mas que acaba ficando às 11 da noite para nós. Mais uma outra surpresa que eu tive foi com relação às escolhas do SBT para os jogos que vão ser transmitidos agora na fase de grupos. Muita gente esperava que o foco ficasse no Rio de Janeiro e em São Paulo, que são os dois mercados publicitários os maiores do Brasil, os mais importantes, na hora de avaliar a audiência e como os patrocinadores vão performar com as suas cotas, com a exibição de suas marcas. O SBT, no entanto, fez uma coisa muito bacana, que foi dar espaço para o Atlético Mineiro. São 2 jogos reservados do Galo para transmissão em TV aberta, só me chamou a atenção que não tem jogo garantido para o Rio Grande do Sul. O SBT escolheu 2 jogos que podem ser do Grêmio, caso a equipe gaúcha vire o seu confronto contra o Independente Del Valle, e deixou o Internacional fora da TV aberta. Ou seja, ou vai ter 2 jogos muito bons, e daqui a pouco eu falo quais são, ou vai ficar sem nenhum para uma praça que no ano passado foi muito positiva em audiência para o SBT, que é Porto Alegre. Vamos olhar então quais foram as escolhas do SBT para as transmissões nas 6 rodadas da fase de grupos. Na nossa live a gente acertou que seria uma escolha aí pelo Flamengo e pelo São Paulo. O SBT vai transmitir o duelo do rubro-negro contra o Vélez Sarsfield fora de casa. O São Paulo também vai jogar como visitante contra o Sporting Cristal do Peru. Essas 2 partidas no dia 20 de abril, portanto já na semana que vem, às 9h30 da noite. Acertamos, portanto, Flamengo e São Paulo. O resto surpreendeu a gente não só pelo Atlético Mineiro, que vai ter 2 transmissões, mas também pelo fato de que o SBT conseguiu um grande feito, que é garantir 2 jogos que podem ser confrontos entre brasileiros. E um deles acontece já na segunda rodada que a gente vê agora. Junto com a estreia do Galo, que vai enfrentar o América de Cali, o SBT também vai transmitir o confronto entre Palmeiras e o vencedor de Grêmio e Independiente Del Valle. Portanto, se o time do Renato Gaúcho conseguir a virada essa semana, o SBT vai ter um confronto de brasileiros que vai ser muito bom para a audiência tanto de São Paulo como de Porto Alegre. E nas praças que de repente não se interessarem tanto pelo Atlético Mineiro, vai ter um duelo de brasileiros que deve ser mais chamativo. Na terceira rodada, aquela bola de segurança do SBT, que é a audiência no Rio de Janeiro, volta com o jogo do Flamengo jogando como visitante diante da LDU. Em São Paulo vai rolar um jogo do Palmeiras fora de casa contra o Defensa e Justiça. E vale a gente lembrar, é o mesmo esquema do ano passado, por exemplo, nessa rodada que eu citei agora, o Rio de Janeiro gera aí o jogo do Flamengo, São Paulo o jogo do Palmeiras, e cada afiliada ou emissora própria do SBT em outros estados e regiões do Brasil escolhe aquele que for mais interessante. Então lá, por exemplo, em Manaus, que o Flamengo dá muita audiência, a afiliada de lá, a emissora de lá, vai escolher o jogo do Flamengo. Se de repente acharem que no Paraná a torcida do Palmeiras é maior, atrai mais atenção, a Rede Massa pode escolher o jogo do Verdão. E aí na quarta rodada aparece mais uma vez o duelo entre o vencedor de Grêmio, Independiente Del Valle, e o Palmeiras. Eu nunca imaginei que um confronto que pode ser entre 2 times brasileiros, portanto extremamente importante para a nossa audiência, pudesse ficar com o SBT na TV aberta, que Fox Sports, Conmebol TV ou Facebook não fosse pelo menos beliscar. No ano passado, com o Grenal, o Facebook, no tempo que ainda tinha a Globo, conseguiu puxar um Grenal exclusivo para ele. Foi uma coisa espetacular. Palmeiras e Corinthians, que não acabou sendo realizado porque o Corinthians foi eliminado pelo Guarani do Paraguai, quando estava nessa fase de reservar os jogos, a Globo pegou um para ela, mas o Fox Sports reservou o outro com exclusividade. É muito bacana ver que o SBT conseguiu pelo menos isso. O outro jogo da quarta rodada é o Flamengo mais uma vez como visitante contra o União La Calera. Detalhe, depois desses jogos, Palmeiras e Flamengo não aparecem mais no SBT na fase de grupos. Para quem imaginava que eles fossem pegar 4 jogos do Flamengo, eu até esperava que fossem 3, desde que o Fluminense ocupasse os outros 3. Não esperava que o Flamengo fosse ficar
com um padrão menor. A Globo escolhia 4 jogos por temporada. Talvez o SBT, por ser hoje quem menos paga, são 15 milhões de dólares, Facebook paga 20 milhões, o Fox Sports paga 50, aí tem o Comebol TV, que é importante para a confederação vender pay-per-view também. Mesmo assim, o SBT conseguiu 2 Palmeiras e Grêmio, possíveis Palmeiras e Grêmio, mas acabou ficando sem o Verdão e o Flamengo na reta final. Na quinta rodada, nós temos um jogo de 2 camisas muito fortes, São Paulo e Racing de Avejaneda, que vai ser transmitido para São Paulo, e o tricolor carioca, o Fluminense, vai fazer a sua estreia no SBT, enfrentando o vencedor agora da pré-Libertadores entre o Bolívar e o Júnior Barranquilla. Portanto, o SBT terá 4 jogos bons para a Praça do Rio de Janeiro, 3 do Flamengo e 1 do Fluminense. Na última rodada, o SBT vai transmitir o jogo entre Atlético Mineiro e Deportivo Laguaira e também o duelo entre o São Paulo e o Sporting Cristal. Mais uma vez o tricolor paulista aparecendo na tela do SBT. O detalhe agora, nessa última rodada, é que o Facebook conseguiu um baita feito. Fez valer realmente aí o fato de pagar mais que o SBT. Ele vai ter, nessa última rodada da fase de grupos, o Flamengo e o Palmeiras. E lembre-se, se o Grêmio virar contra o Independente Del Valle, vai para a chave do Palmeiras, jogos da última rodada precisam ser simultâneos, então se o Grêmio estiver na fase de grupos, também será exclusivo do Facebook na última rodada. No mesmo dia, primeiro os jogos do grupo do Palmeiras às 7 da noite, depois os do Flamengo às 9, o Facebook teria 3 times brasileiros, Flamengo, Grêmio e Palmeiras. É realmente uma baita escolha, a menos que os grupos já estejam resolvidos e não chegue valendo nada, né? E não só de SBT é feita a Libertadores da América. Você que torce para um dos 8 times brasileiros envolvidos com essa competição, precisa ficar sabendo quais jogos vão ser transmitidos pelo Fox Sports, quais estarão de graça na internet pelo Facebook e quantas vezes você vai depender do Comebol TV, que é um pay-per-view pago, não é verdade? Então, enquanto você que ainda não é inscrito no canal se inscreve aqui e ativa as notificações do sininho para receber um aviso sempre que a gente tem um novo vídeo ou uma nova transmissão, a gente vai mostrar para vocês agora como fica a situação exata de cada time. Começamos com o Flamengo, que terá 3 jogos transmitidos pelo SBT em TV aberta e vai aparecer no Fox Sports 3 vezes. Uma vez no Facebook, essa última rodada que eu falei, e mais uma no Comebol TV. Mas o torcedor flamenguista não precisa se preocupar tanto, esse jogo do Comebol TV não é exclusivo do canal Pay-Per-View, ele vai ser transmitido também pelo SBT. O ponto é, até agora o SBT não explicou por que não transmitiu no YouTube ou no seu site oficial os 2 jogos do Grêmio contra o Ayacucho e o jogo de ida do Santos contra o São Lourenço, todos esses válidos pela pré-Libertadores agora de 2021. Será que isso vai acontecer na fase de grupos? Será que não vai abrir o sinal? Porque aí é um problema. Os flamenguistas que não morarem em estados onde os jogos forem transmitidos, por exemplo, São Paulo, tem muito flamenguista em São Paulo, mas vai estar rolando o jogo do Palmeiras, do São Paulo Futebol Clube, como é que fica essa situação? Se o SBT não abrir gratuitamente esse sinal no seu site, como fez no ano passado, aí realmente vai precisar assinar o Comebol TV. Na sequência a gente fala do Palmeiras, que também foi escolhido 3 vezes pelo SBT e que vai aparecer no Fox Sports 4 vezes, uma no Facebook e uma no Comebol TV. Mas no caso Alviverde é diferente. Esse único jogo do Comebol TV é sim exclusivo do Pay-Per-View. E a curiosidade é que é justamente o jogo em casa contra o Defensa e Justiça, já no retorno da fase de grupos, e é a mesma equipe que o Palmeiras está enfrentando agora na Recopa Sul-Americana, uma competição que é exclusiva do Comebol TV e que foi aí o primeiro contato entre o torcedor alviverde e esse canal produzido pela Band em parceria com a Comebol e que só está disponível, a gente sempre lembra, na Sky, na Claro, na NET e na operadora via streaming DirecTV Go, que é da mesma dona da Sky. Então temos 2 grupos apenas aptos a vender e esse pay-per-view custa R$40 por mês. Passamos agora para o São Paulo, que também foi agraciado aí com 3 escolhas do SBT. Vamos ver como ficou aí a situação do tricolor nas outras mídias. O São Paulo terá 2 jogos transmitidos pelo Fox Sports, 1 no Facebook e 3 no Comebol TV. Mas não se assuste, esses 3 jogos do Comebol TV, para salvação do São Paulino que não quer pagar R$40 por mês, são os 3 mesmos jogos que serão exibidos também pelo SBT. Então vamos ficar de olho agora se a emissora do Silvio Santos vai ou não abrir esses sinais na internet, como fez no ano passado, porque caso não abra e realmente o São Paulino que mora fora do estado vai ter algum problema, o São Paulino do Rio de Janeiro com certeza não vai ver. O de Minas Gerais, quando for jogo dividido ali com o Atlético Mineiro, vai ter problema. Mas se o sinal tiver de graça na internet, não vai precisar assinar também o Comebol TV, pelo menos não na fase de grupos da Libertadores. O Fluminense aparece com apenas um jogo aberto no SBT, e nas outras mídias está bem dividido. São 2 jogos no Facebook, 2 jogos no Fox Sports e 2 no Comebol TV, sendo que essas 2 partidas são exclusivas, ou seja, 1/3 dos jogos do Tricolor Carioca estarão aí dependendo de um pay-per-view, dependendo de pagar essa assinatura que eu falei. Agora, um caso que me chamou muita atenção é o do Santos. Se a vaga for confirmada hoje, no dia que eu estou publicando esse vídeo contra o São Lourenço,
A equipe simplesmente não vai aparecer nem no SBT e nem no Facebook. É a divisão mais desigual de todas. Talvez pelo fato de não ser uma certeza a participação dele, embora com a vantagem aberta na Argentina, daria para confiar um pouco mais que vai ter Santos lá. De qualquer forma, o Peixe é praticamente o time do Fox Sports. Dos seus 6 jogos, 5 serão transmitidos pelo canal esportivo do Grupo Disney e apenas um no Comebol TV. Já o Grêmio, que está numa situação muito mais difícil na pré-Libertadores, precisa reverter uma derrota para o Independiente Del Valle, tem, se passar, 2 jogos garantidos no SBT, são justamente os jogos que eu já falei, contra o Palmeiras. Nas outras mídias, se tiver classificado, o Grêmio vai aparecer 4 vezes no Fox Sports, uma no Facebook e uma no Comebol TV. O detalhe é que se cair fora, o Grêmio vai disputar a Copa Sul-Americana, que é exclusiva do Comebol TV. Até agora ninguém comprou os direitos dessa competição, embora vocês perguntem sempre, não aconteceu nada ainda que justifique a gente especular. Mas vamos ficar de olho, né? Porque a relação do SBT com a Comebol, pelo visto, anda muito boa. O Flávio Rico noticiou na sua coluna na última segunda-feira que está muito próximo o entendimento entre a emissora do Silvio Santos e a Comebol para a transmissão da Copa América que vai rolar em junho desse ano. Se rolar mesmo, é uma notícia muito bacana para o SBT, porque garantiria futebol o resto do ano. Você tem Libertadores acontecendo em março, já foi, né? Teve em janeiro, com a edição anterior, só fevereiro ficou fora. Aí tem agora essa maratona em abril e maio, para em junho, por causa da Copa América, volta em julho, agosto, tem em setembro a semifinal, aí pula lá para novembro. Só que o SBT está garantido com futebol em outubro e dezembro porque já comprou a Champions League. Então o único buraco que tem hoje na programação é o mês de junho. Se comprar mesmo essa competição, vai ter jogos da seleção brasileira e preencher a grade o ano todo. Mas Alan, você falou os times que estão na pré-Libertadores e esqueceu do Internacional. Não, eu não esqueci do Colorado, tô até de vermelho nesse vídeo hoje, mas é justamente porque eu trouxe aqui um destaque especial para ele. Me surpreende que a equipe colorada, que poderia representar com certeza a Praça de Porto Alegre na audiência do SBT, tenha ficado sem nenhum jogo escolhido para a TV aberta. O SBT está dependente da classificação do Grêmio para ter uma boa audiência na capital gaúcha, porque aí transmite os 2 jogos contra o Palmeiras, evidentemente seria um baita ibope, mas se o Grêmio não passar do Independiente Del Valle, também não vai ter jogo do Internacional. Você contempla o Rio de Janeiro, que terá 4 jogos, 3 do Flamengo e 1 do Fluminense, contempla São Paulo, são 3 do Palmeiras e 3 do São Paulo Futebol Clube, e até Minas Gerais, com 2 jogos do Atlético Mineiro. A outra praça que tem, são 4 estados representados por brasileiros esse ano na Libertadores, pode ficar simplesmente fora da TV aberta. Será que foi uma boa escolha? Mas calma, porque piora. A situação do torcedor colorado é a mais dramática de todas, é o torcedor que mais vai ter que assinar o pay-per-view, pagar esses R$40 para ver o time jogar, conforme a gente vê aí na imagem. O Internacional não terá nenhum jogo no SBT, aí será um jogo no Fox Sports, um jogo no Facebook e 4, mais da metade completamente exclusiva nesse pay-per-view que é gerado pela Band, Comebol e as operadoras que eu citei. E aí, o que você achou da divisão dos jogos da Libertadores? Pode comentar aí, a gente vai discutindo, vai debatendo e pode falar também o que você acha sobre a Copa América aí pro SBT. Será que vai mesmo? Vai fechar? Se fechar é uma boa? Você tá ansioso? Quer assistir a Copa América na TV aberta? Manda aí o seu comentário e mais uma vez fica o convite, se você ainda não for inscrito ou inscrita no canal, se inscreve aí, ativa as notificações do sininho, porque vem muita novidade boa por aí. Para ficar por dentro da mídia esportiva, você pode acompanhar o nosso conteúdo. Tem mais 2 vídeos aparecendo aqui para você ficar conhecendo melhor o nosso trabalho. Eu vou te esperar no próximo. Um grande abraço e até lá!